Tu acorda cedo, dorme tarde, tem agenda cheia, projeto, reunião, meta, e no fim do mês o número da tua conta não reflete isso tudo. Eu vou te dizer o que está acontecendo e isso vai doer um pouco. Ocupação, cara, ela virou um símbolo de respeito. Agenda cheia, produtividade, trabalhar pra caramba. Mas isso, cara, é uma herança lá da era industrial. Quando começou a era industrial, o que acontecia? As pessoas trabalhavam naquele turno, naqueles 2 turnos de trabalho, e tu era remunerado por hora naqueles turnos de trabalho. E quando tu queria ganhar mais, aí tu fazia horas depois do teu trabalho. Foi chamado isso de hora extra. Então, quanto mais tu trabalhava, mais grana tu fazia. Tu era remunerado 100% pela tua hora homem, pela tua hora de trabalho. E isso, cara, acabou ficando na mente de muitas pessoas. Por exemplo, eu nasci na década de 80 e o meu pai, baby boomer, ele entendeu, ele aprendeu que quanto mais ele trabalhasse, mais ele iria ganhar. Então, ficou no inconsciente coletivo do planeta que o homem que trabalha, que o trabalhador, é o cara que merece ganhar o dinheiro. Só que quando tu olha as pessoas mais ricas que tu conhece, cara, elas não trabalham tanto assim. As pessoas mais ricas, elas nunca são as mais ocupadas. As pessoas mais ricas não são as pessoas que mais doam as horas de trabalho. É por isso que tu vê as pessoas mais ricas viajando, vê as pessoas mais ricas no avião, no barco, passeando. Por quê? Eles não estão vendendo as horas de trabalho deles. Eles não estão se tornando pessoas ocupadas o tempo inteiro. E se tu olhar, cara, ao redor do teu ciclo, tu vai confirmar isso. E o homem cansado, cara, ele chega em casa exausto e ele não consegue dar atenção devida para a mulher dele, cara. Ele não consegue dar atenção devida para o filho dele. E ele ainda se convence que ele está fazendo isso por eles. E essa, cara, é a contradição mais cara que existe. Tu começa a sacrificar exatamente o que tu disse que tu tá construindo. O teu tempo de qualidade com a tua mulher, o teu tempo de qualidade com o teu filho, o teu tempo de qualidade que tu poderia estar fazendo um exercício para cuidar da tua saúde, para se tornar uma pessoa melhor, o teu tempo de qualidade de poder aprender uma habilidade nova, de poder ser uma pessoa melhor, para poder trabalhar melhor. Então, tu se ocupa tanto que tu sacrifica absolutamente todas as coisas que estão ao redor da tua vida e justifica esse sacrifício dizendo que tu está ocupado. Só que ninguém, cara, fica ocupado por acidente. Quando a gente se ocupa demais, isso acaba sendo uma fuga, cara. Uma fuga porque tu não quer lidar com aquela conversa difícil que talvez tu tenha que ter com a tua mulher, que talvez tu tenha que ter com o teu filho, que talvez tu tenha que ter com o teu funcionário. Uma fuga, cara, de uma organização financeira que talvez tenha um furo de caixa na tua vida e tu não tá afim de lidar com aquilo. Uma fuga de problemas difíceis que tu não quer encarar naquele momento, que tu tá colocando aquilo ali, empurrando com a barriga, se ocupando para deixar aquele problema cada vez mais longe da tua vida. Uma fuga, cara, de apostar em uma única coisa, de eliminar todos os projetos que não funcionam e apostar em uma única coisa. Uma fuga dessa única coisa dá errado. Então, qual que é a lógica que um cérebro faz? Ele pega e coloca 10 projetos, um do lado do outro, todos juntos, e pega e investe em todos esses projetos todos juntos. Por quê? Porque aí, como tu não coloca energia em um só, nenhum deles cresce. E se nenhum deles cresce, nenhum deles vai a campo por tempo suficiente para saber se o projeto é bom ou se é ruim. Então o teu cérebro diz assim, ó, cara, eu nunca errei, eu nunca errei. E por que tu nunca errou? Porque tu nunca foi a fundo naquilo ali. Cada um desses projetos novos, ao invés de ele te somar tempo na tua vida e tu ter mais tempo para fazer outras coisas, não, cara, eles te subtraem tempo. Eles te tiram o teu tempo lá com o teu filho, eles te tiram o teu tempo lá com a tua mulher, eles te tiram o tempo que tu poderia estar fazendo um exercício, poderia estar aprendendo uma nova habilidade, uma nova língua, um novo jeito de fazer negócios. Só que aí, cara, tu vai dormir, tu acorda com aquela energia enorme de fazer acontecer, e aí tu tá com aqueles 10 projetos e tu bota um pouquinho de energia em cada um, e aquela energia se dissipa nessas pequenas coisas e nada acontece. Tu se torna uma pessoa que está ocupada com tudo e avançando em nada. Eu quero que tu entenda uma coisa. As pessoas que ganham dinheiro de verdade, elas têm um conhecimento muito além do que as pessoas que só executam. Só que conhecimento, cara, ele exige que tu tenha tempo para aprender
Ele exige que tu tenha tempo para executar, ele exige que tu tenha tempo para tu errar, fazer de novo e absorver esse conhecimento de verdade. Por exemplo, uma pessoa que trabalha 10, 12 horas por dia, ela nunca vai conseguir esse tempo para conseguir aprender, para conseguir executar, para conseguir errar, reaprender com aquele erro e se tornar uma pessoa maior e melhor. E sem esse tempo, cara, tu nunca vai sair do nível de executor, tu nunca vai sair do nível de pessoa ocupada. Porque tu presta atenção, muitas vezes um negócio ele tá na mão de uma pessoa e esse negócio patina e não vai para frente. Aí vem outra pessoa e compra esse negócio dobra de tamanho, triplica, vira 10 vezes aquele tamanho, às vezes 100 vezes o tamanho que era o negócio que aquela pessoa antiga fazia. E isso claramente não é diferença de esforço. Essa segunda pessoa que comprou um negócio, ela não se esforça mais do que a primeira. Bem pelo contrário, essa pessoa que comprou um negócio, ela tem habilidades que a primeira pessoa não tinha, porque ela teve tempo e entendeu que ela precisava daquele tempo para conseguir evoluir a um ponto de conseguir fazer com que esse negócio ele triplicasse, quadruplicasse ou virasse vezes 100 o que aquela pessoa anterior estava fazendo. Então tu começa a entender que a diferença de um para o outro não é o esforço, mas é o nível. E nível, cara, tu constrói com tempo livre intencional. Por isso que a minha política há muito tempo é de trabalhar 4 horas por dia. Por quê? Cara, eu executo durante essas 4 horas e o restante do tempo que eu não estou executando, eu estou melhorando a mim mesmo. Eu estou aprendendo habilidades, aprendendo formas de fazer com que o meu negócio funcione melhor, formas de fazer com que eu seja mais eficaz para o meu negócio, formas de fazer com que o meu cérebro consiga focar, entender e dimensionar o meu próprio negócio de uma forma extremamente mais eficaz, sem ter que colocar esforço em cima. Então, cara, hoje a minha vida ela é muito clara, são 4 horas de trabalho e depois, cara, durante o dia eu uso esse meu tempo livre para conseguir aumentar as minhas habilidades, conversar com o cliente, entender melhor por que ele comprou aquilo ali, conversar com um concorrente, cara, entender o mercado, ver qual habilidade eu preciso para estar na frente dos meus concorrentes, ver quais coisas eu preciso para jogar nesse mundo novo, entender mais sobre internet. Internet é o nosso maior canal de negócios hoje do planeta, cara. E eu tô te contando tudo isso, cara, porque eu também fui assim, eu também fui esse cara que era muito ocupado e não tinha tempo para absolutamente nada. Eu fui o cara que eu acordava às 6 da manhã, ia vender colchões de porta em porta e chegava em casa às 11h30, meia-noite, cara, todos os dias. Eu simplesmente não tinha tempo para evoluir. Eu não conseguia evoluir, cara, porque a minha cabeça ela estava dissipada em 1 milhão de coisas. Até que eu entendi, cara, qual que era a minha coisa só. A única coisa que eu deveria fazer que realmente empurraria todas as outras coisas para cima. E a minha coisa só não era fazer menos, cara. Era organizar tudo ao redor de um eixo, ao redor de um gancho, aonde eu colocaria energia só nesse gancho e esse gancho levantaria todas as outras áreas da minha vida, minha área pessoal, minha área familiar, a minha área de negócios, de dinheiro, de relacionamentos. E para entender essa minha coisa só, eu tive que fazer algo que eu chamo de o corte, cara. O que é o corte? É simplesmente parar de me ocupar com absolutamente qualquer coisa que não me levasse para cima. Eu listei todas as coisas que eu fazia, que eu gastava meu tempo e minha energia, e eu cortei absolutamente todas as coisas que elas não me levavam para cima. E foi aí que o dinheiro começou a refletir quem eu era de verdade. Tiveram 2 passos que absolutamente mudaram tudo para mim, mudou minha vida totalmente de contexto. O primeiro foi esse, o corte. Eliminar absolutamente tudo que não me leva para cima. E, cara, entender e encarar todas as verdades que a tal da ocupação que eu tinha, elas escondiam. E o segundo, cara, foi focar em uma coisa só. Encontrar a minha coisa só, esse gancho que simplesmente puxa absolutamente todas as áreas da vida para cima, cara. Focar nele, colocar minha energia e colocar o meu tempo único exclusivamente nele. No próximo vídeo eu te mostro como que tu identifica o teu. E se isso fez sentido, cara, se inscreve, porque no próximo vídeo é onde tudo isso começa a ficar de uma forma prática.